Muito bem, estamos aqui reunidos, um grupo de amigos, amigos muito queridos, cada um em uma cidade diferente, representando cerca de entre 50 e 70 participantes desse grupo de amigos que juntos nos apoiamos, nos ajudamos, nos auxiliamos, oramos, pedimos conselhos, pedimos a espiritualidade amiga que protege esse grupo para estar sempre junto a cada um de nós, no nosso dia a dia, e assim nós vamos nos conhecendo aqui novamente, uma vez que acreditamos piamente que todos nós já somos um grupo de trabalhadores e estudantes, aprendizes de muitas encarnações. E aqui, graças a Deus, estamos nos encontrando dessa maneira, dessa forma. Pedimos ao Pai, pedimos à espiritualidade superior que nos ampare nesse momento, para que essa conexão possa gerar bons frutos para nós e para os nossos irmãos que fazem parte desse grupo. Muita paz a todos, que assim seja. Muito bem, nós estamos então hoje com o Evangelho no capítulo 23, denominado Moral Estranha. E estaremos fazendo a leitura do item 9 e 10. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vou pedir para o nosso irmão Amilson fazer a leitura desses dois itens. Por favor, Amilson. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar algo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado como um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Crees que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante se encontram 5 pessoas numa casa. Estarão divididas uma com as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seus filhos, e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Muito bem, obrigado, Amilson. Está aí o texto que nós fomos lá no Evangelho buscar e que precisamos buscar alguma compreensão. Vou pedir para o André dar a sua opinião, a sua reflexão acerca desses dois itens, que parece bastante contundente para quem vem estudar o Evangelho, pois aqui, tanto São Mateus quanto São Lucas está trazendo uma palavra de Jesus, e cada um de nós vai ter a liberdade aí para também deixar um pouquinho da sua compreensão. Pedir para o André iniciar. Por favor, André. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, André. Então, no meu entendimento, o que Jesus quis dizer aqui é que não é todos que vão seguir o Evangelho, que vão seguir os ensinamentos dele, né? Então, por isso que ele não veio trazer a paz, porque não é todos que vão seguir o Evangelho, que vão seguir os seus ensinamentos, que vai procurar se reformar, se ressignificar, né? Dentro desse contexto evangélico que Jesus veio nos trazer, né? Porque tem muitos que ainda preferem ficar no materialismo, ficar lá na conveniência social, né? E não procuram seguir o evangelho, né?
Tanto é as pessoas que são muito caridosas, né? São tidas como bobas, né? A pessoa que quer fazer o bem. Então, tudo isso acontece, mesmo no núcleo familiar, né? Há muitas críticas, né? Porque fala assim, você está fazendo bem, mas e os da casa, né? Você tem que fazer aqui para os da casa, não para os outros, né? Mas a gente procura, né, dentro do contexto que nós nos encontramos, né, de fazer o bem para todos, né, com equidade, né? Mas isso é muito quando envolve as coisas reais, né? De repente você começa a tirar as coisas de casa para doar, né? E sempre tem alguém que acha que vai fazer falta. Então, não há, assim, uma unanimidade, né? Então, há sempre críticas. Eu acho que é nesse sentido que Jesus quis nos trazer aí, né? É isso mesmo, André. Amilson, alguma reflexão que você tem do entendimento desse texto? Irmão, o que eu pude entender é que Jesus veio ruir o que ele acreditava que era a verdade, o certo, né? Ele veio fazer com que aquela estrutura, aquela ideologia, aquele pensamento deles fosse ruído com o que Jesus vivenciou, né? Ele vivenciou para que nós aprendêssemos um pouco, né? Quem conseguiu seguir Jesus aprendeu a modificar, mas não conseguiu, viveu ainda com dificuldade muito grande ainda. Então, acho que o que Jesus fez foi ruir mesmo, destruir aquele sistema ao qual o povo vivia ainda, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do preconceito, né? Então, eu acho que essa divisão começa, né? É uma divisão que está trazendo com que aparte-se uns de um lado e outros de outro lado, né? Quem realmente quer mudar e quem não quer mudar. Então, esses abalos para que penetre na nossa alma o que realmente queremos aprender. Então, Jesus realmente trouxe isso para que nós entendêssemos, né, a necessidade dessa divisão, né? Nesse sentido espiritual, né? Isso que eu entendi, mais ou menos. Que lindo! É tão lindo quando a gente se reúne em dois ou mais para podermos estudar o Evangelho, para podermos refletir sobre o Evangelho. A espiritualidade nos abraça com tanto carinho e as intuições, os pensamentos chegam aos nossos corações de forma correta, de forma verdadeira, para que nós possamos afirmar para nós, reafirmar para nós o caminho que Jesus nos mostrou, né? É tão perfeito porque eu abri o Evangelho e em 2, 3 minutos dei uma olhada geral. Eu falei para vocês o capítulo e o item, vocês apenas leram ali uma vez e a espiritualidade esteve junto conosco, nos ajudando a fazer essa reflexão tão importante, porque Jesus, quando ele esteve aqui, o caminho era mais espinhoso do que hoje, o caminho era mais difícil de trilhar, muito embora já teve aqui espíritos antes dele, como Sócrates, como Platão, preparando esse território, e ele chegou no momento que ele tinha que chegar, no momento certo, porque ali toda aquela grosseria, toda aquela selvageria já estava sendo demolida. E ele veio com a sua missão, veio com toda a sua bondade, o seu carinho, mas ele deixou bem claro, ele sabia que ele ia contrariar exatamente isso que vocês falaram, que ele ia contrariar toda uma cultura, toda uma forma de pensar, tudo o que estava acontecendo até ali com a humanidade. Ele sabia que ele ia contrariar, e quando você contraria, você causa guerra, você gera conflitos, você faz com que
todo o seu universo, todo aquele universo, ele tende a reagir contra. E ele chegou com uma proposta de amor, de carinho, de fé. E essa proposta veio e abalou realmente, como você disse, toda aquela estrutura que tinha ali. E tudo tem seu tempo. Jesus falou claramente que ele mandaria depois o Consolador prometido, mas ao tempo certo. Mesmo no tempo dele, ainda não teria como vir com as ideias que o Espiritismo veio trazer, que a doutrina espírita veio trazer. E aí chegou o tempo certo. No tempo certo, Jesus estava ali de novo, com a espiritualidade, com a equipe do Espírito de Verdade, com todos esses espíritos que estavam retornando para poder fazer aqui a colocação de uma ideia de futuro, de uma ideia da vida verdadeira, de uma ideia de um universo onde temos um Deus onipotente, onipresente, todo que envolve a tudo e a todos. Então, é tão bom a gente saber que num texto assim, onde, à primeira vista, você pode simplesmente imaginar que não foi Jesus que colocou, mas, no fundo, você vê Jesus ali explicando para nós, hoje aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, entendermos por que ele falou assim naquela época. Porque naquela época precisava de ser utilizado desse tipo de verbo. E lá ele falou, foi firme e mostrou e exemplificou. Falou, eu vou passar por aqui e todos vão lembrar de mim para sempre. E é assim que nós estamos hoje lembrando dele, com carinho. E aqueles que, como você disse, não entenderam dessa forma, hoje estão aqui retornando, lutando. Quem sabe não somos nós esses que naquela época fomos muito, ainda somos hoje, controversos, ainda encontramos dificuldade, como o André falou, dentro do nosso próprio lar, combatendo e às vezes ficando nervoso porque alguém está contrariando a gente. Então, é tão bom a gente saber que nós temos essas lições para podermos seguir. E é isso. Eu acho que a lição é muito válida, a afirmação de Jesus em nossas vidas e o entendimento de uma verdade que ela tem que se sobrepor a tudo. Sempre. Nunca deixarmos de nos titubearmos. Quando nós estamos estudando no nosso dia a dia, eu sei que cada um faz o seu estudo particular, às vezes está ouvindo um audiolivro, às vezes está lendo um texto do Evangelho ou de outras obras, e ali a gente se situa, fala, nossa, por que antes eu ainda não estava enxergando isso? Por que antes? Por que eu ainda ajo assim? Por que eu não ando na velocidade correta? Por que eu ultrapasso na hora que não pode? E às vezes nós nos encontramos em todos esses textos, em todos esses contextos, e a gente lá fala assim, poxa, é porque nós precisamos, nós é que estamos aqui agora. E a lição está chegando, de todas as formas para a gente. Vamos aprender, vamos seguir em frente. Mais alguma colocação, André, sobre o texto? Está ótimo, Amilson. Acho que abordamos até que de uma forma interessante, nós três, para deixarmos aqui, que eu estou gravando, tá? Vamos deixar o nosso coração aqui, nessa gravação, para que nossos irmãos possam acompanhar. Então, agora, a próxima fase, realmente, é a vibração. André, por favor, eleva o nosso coração aí, vibrando num momento tão importante do planeta aí. Então, vamos elevar nosso pensamento a nosso Criador e Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão mais velho, nosso modelo guia, para que nos conceda a paz, por acréscimo de misericórdia, para que possamos, Senhor, nos harmonizarmos nessa nova fase que nosso planeta
está passando, de bastante modificações vibracionais, que possamos nós, Senhor, nos ligarmos a esta nova vibração, nos sintonizarmos, ressignificando, Senhor, nossos pensamentos, nossos pontos de vista, para que possamos viver em paz, seguros, com união, e que sigamos, Senhor, nesta jornada evolutiva de aprendizado, nos esforçando para deixarmos o homem velho para trás e assumirmos uma nova identidade dentro desse contexto que a nova terra exigirá. Senhor, vibramos por todos, Senhor, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pelas nossas crianças, nossos jovens, pelos nossos velhinhos, e por nós mesmos, Senhor, que tanto necessitamos de Ti, do Teu amparo, da Tua misericórdia, Senhor, para que possamos estar em harmonia neste momento tão grave em que todos do planeta estão vivenciando. E que assim seja, Senhor. Obrigado, André. Amilson, faz a prece final, por favor. Tá. Pedir ao Pai que nos abençoe, nos ilumine nessa noite maravilhosa que nos encontramos para aprender um pouquinho do Evangelho. Obrigado sempre. Que nos falte essa vontade de nossa parte de querer aprender também. Obrigado por tudo e que possamos ter um momento de semana no amor de Jesus, seguindo em frente, sempre bem intuídos, que possamos fazer o nosso melhor sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E como ainda temos uns minutinhos no nosso Evangelho, queria deixar aqui para todos do grupo, realmente, um abraço muito grande, um carinho enorme a todos os nossos amigos, que nós estamos sempre vendo as mensagens que são postadas. Agradecer pelo respeito que todos nós temos uns pelos outros, quando vem uma postagem ou vem outra postagem, mas tanto carinho que eu acompanho esse grupo, considero um grupo de oração realmente de amigos verdadeiros. Quando a gente pode, nós nos encontramos assim, dessa maneira, para fazer uma prece, para fazer um evangelho. Também, sempre às quartas-feiras, de manhã, alguns estão se reunindo e fazendo o evangelho também. Nós estamos numa época que o evangelho nunca foi tão necessário em nossas vidas. Que todos tenham confiança, que todos tenham fé, mesmo que a nossa porta bata alguma dor, mas vamos olhar essa dor com o olhar do Evangelho. Certamente nós vamos encontrar Jesus para nos abraçar, para nos fortalecer. Obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. E ao André e ao Amilson que estão aqui hoje, nós buscamos esse carinho maior. Mais alguma colocação? Fiquem à vontade, por favor. Ainda temos aí alguns minutos que podemos conversar entre nós e também com nossos irmãos que estarão acompanhando o Evangelho de hoje.
André, Isso mesmo, né? Amilson. O aprendizado veio, fomos abençoados, fomos alimentados, reconectamos um pouquinho, né? E vamos Ótimo. seguir a caminhada. Muito bom estar com vocês. Uma coisa, Amilson, que você falou sobre a água fluidificada, eu até mostrei o copinho aqui, a gente sempre coloca um copinho d'água, uma garrafinha. Mas botei hoje que me Olha, veio bom, na cabeça colocar garrafinha de aguinha do água. lado. Eu até coloco um copinho para minhas cachorrinhos, um copinho para minha gatinha. E assim, é tão bom a gente seguir, né, uma forma de fazer, que a gente sabe que a forma não é tão importante, mas é bom que nós tenhamos, né, essa certeza que a espiritualidade está aqui energizando a gente através de um passe e de uma fluidificação. Olha só a filhinha do Amilson ali, fica um tchauzinho para ela e para toda a família, o André também. Muita paz a vocês, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, um abraço. Tchau para Boa vocês. noite. Valeu, abração.